Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentá-los a todos vocês na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez está chegando a este canal, seja muito bem-vindo. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso que abençoe a sua vida e toda a sua casa. Queridos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 18, está escrito: E não vos embriaguei com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu quero agradecer a você pela oportunidade que me dá de entrar na sua casa através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus Todo-Poderoso que abençoe a sua vida e que te recompense pelos minutos, segundos que você tem deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando. Meus queridos, o versículo em que lemos nesta oportunidade nos mostra que para servir a Deus, nós temos que renunciar, se desfazer de tudo aquilo que fere a santidade de Deus. O versículo em que lemos nesta oportunidade, amados, nos mostra que para servir a Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. Pois o salmista, no Salmo de número 1, ele diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Para continuar servindo a Deus, nós temos que fazer como a Bíblia nos manda: aborrecer o mundo. Se nós não aborrecemos o mundo, se nós andarmos parecido com o mundo, se nós falamos igual o mundo, se nós estamos vivendo a nossa vida igualmente o mundo, nós estamos longe da presença de Deus. Você há de concordar comigo o que eu vou lhe dizer neste momento e você pode escrever nos comentários. Antigamente, queridos, se conhecia, sabia, em meio de uma aglomeração de pessoas, quem servia a Deus e quem não servia. Antigamente se olhava para um salvo e contemplava na vida dele a presença de Deus. Só em olhar para alguém a gente já fazia diferença. Este alguém, esta pessoa, serve a Deus. Mas hoje, para você saber de fato quem serve a Deus e quem não serve, você tem que ser muito espiritual. Você tem que ter uma comunhão com Deus. E por que você está dizendo isso, irmão Silvano?
porque nós estamos muito parecidos com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos, disse Jesus, que nós somos um povo diferente. Eu não devo nunca, queridos, nunca viver igualmente o mundo. Não, senhores. Eu não devo ser parecido com o mundo. Eu estou no mundo, isso eu sei. Mas eu não sou do mundo. Jesus me tirou do mundo. Jesus me arrancou do mundo. Jesus me salvou, me tirou da perdição. Por isso, queridos, eu tenho que ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, neste versículo onde lemos, ele nos aconselha, ele nos deixa claro, ele nos adverte, louvado seja o nome do Senhor, que não vos embriagamos com vinho, porque onde há discussão ou contenda, louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que muitos de nós, queridos, estamos vivendo nos dias de hoje isso aqui. Muitos de nós estamos mergulhados, estamos afogados, estamos embriagados com o vinho, com os prazeres, com os deleites do mundo. Nós estamos mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Por isso que a contenda no meio do povo de Deus está a cada dia se multiplicando por causa da embriaguez, por causa do vinho em excesso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos muito embriagados com vinho espiritual. E quem tira proveito disso é o adversário das nossas almas. Porque ele está nos embriagando com vinho do pecado, com vinho da discussão, com vinho da contenda. E quando nós estamos se degladiando uns contra os outros, porque estamos embriagados, o adversário das nossas almas tira proveito disso. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que o apóstolo Paulo nos aconselha, nos adverte, não vos embriaguei com vinho, onde há discussão. Queridos, hoje você, para servir a Deus, você tem que tomar mesmo uma decisão e dizer sim para Cristo e não olhar para os escândalos, para a embriaguez dos homens. Você tem que fazer que nem o salmista, no Salmo 121, somente olhar para Cristo. Porque até o mandamento de Deus, olharmos para o Senhor. Porque se olharmos para os seres humanos, se nós focar na pessoa do ser humano, nós nos afastamos da presença de Deus. Por quê? Porque estão bêbados, estão embriagados, estão misturados. Homens e mulheres que nós jurávamos
ou que nós tínhamos como referência de homens e mulheres de Deus, estão embriagados com essas coisas. Estão se degradando porque o vinho da contenda, da discussão, entrou no meio dos nossos irmãos. E muitos estão, queridos, embriagados, e por isso a discussão, a desordem, a contenda tem se multiplicado no meio do povo de Deus. Por isso, amados, é que eu disse no início, não se sabe mais, não se tem mais uma noção de quem serve e de quem não serve, porque todos nós estamos parecidos, andando, vivendo igualmente o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o conselho do apóstolo Paulo: não vos embriagueis com vinho. O segundo conselho do apóstolo Paulo, onde há contenda, querido, a contenda, a discussão, ela gera prejuízos para a nossa vida espiritual. E é o que a gente está presenciando a todo instante, a todo momento. Irmão brigando com irmãos, irmãos se degladiando uns contra os outros, porque embriagados com o vinho da contenda, com a discussão entre eles, aonde nós somos um corpo e devemos estar unidos. Muitas vezes o adversário, o diabo, tem ganhado território entre nós por causa da contenda, por causa da discussão. Ele tem levado vantagem nisso, ele tem se alimentado disso. A gente não para analisar, para perceber que quem está por trás de toda esta armação é o adversário das nossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo nos manda afastar de tudo isso, nos manda abominar a tudo isso, nos manda rejeitar a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente a cada dia está se aprofundando nas discussões, nas contendas e muito mais, embriagados com vinho. Embriagados com vinho. O vinho de tudo isso que já pronunciei. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos aconselha, nos manda, nos adverte que nós não vos embriagamos com vinho onde há contenda. Se houvesse mais união entre nós, se houvesse mais concordância entre nós, se houvesse mais amor entre nós, se houvesse mais, louvado seja Deus, concordância entre nós, querido, as coisas não estavam do jeito que estão. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o apóstolo Paulo nos aconselha que nós não vos embriagamos com vinho onde há discussão. Mas existe uma segunda coisa que o apóstolo Paulo nos orienta a fazer. E muitos já perderam isso aqui. Já não tem mais essa essência. Já não tem mais esta graça. Por quê? Porque ele manda nos encher-vos do Espírito.
nós estamos se enchendo de tudo que não presta. Nós estamos nos enchendo de tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aonde está o Espírito? Aonde está a presença do Espírito em nós? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos parecidos os pecadores. Muitos de nós, queridos, perdemos a essência do Espírito Santo. Perdemos a presença de Deus em nossas vidas. E estamos vivendo igualmente o mundo. E o apóstolo Paulo manda-nos abominar isso. Ele nos adverte para nós enchermos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aonde o Espírito de Deus habita, aonde o Espírito de Deus permanece, não existe contenda, não existe discussão. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o Espírito de Deus habita no ser humano, existe paz e tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos não querem mais se encher do Espírito, perderam o prazer pela oração, perderam o prazer de ler a palavra de Deus, perderam o prazer de congregar, perderam o prazer de estar entre os irmãos, mas em tudo que o mundo oferece, ele está no meio. Em tudo que o mundo lhe propõe, ele está dentro. Louvado seja Deus. E aonde está o Espírito? Porque se nós praticarmos tudo que o mundo nos propõe, o Espírito está longe das nossas vidas. Eu quero que você se inscreva, deixe nos comentários qual é a sua opinião com respeito a esta palavra. Eu quero encerrar por aqui. Quero agora agradecer a sua preciosa e maravilhosa companhia. Pedir que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos os seus projetos. E lembre-se, não vos embriaguei com vinho. Não entregue, não dê, não divida a sua comunhão com as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado a brilhar. Então, enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.